você já deve saber que a gente está enfrentando uma situação bem ruim em relação a preços pro hardware em geral. E eu não tô falando, obviamente, só do PC Gamer, eu não tô falando pra você que tá querendo comprar a sua memória RAM, ou você que tá querendo comprar a sua placa de vídeo, ou montar um PC. Isso acabou se expandindo pra basicamente tudo que a gente consome hoje em dia. E o pior, a notícia ela não é nem um pouco boa. Nós temos atualizações sobre quanto deve durar esse preço e principalmente sobre o que mais deve ser afetado. A AMD também deve aumentar o preço do seu hardware, ou seja, tudo que você for comprar com a AMD deve vir ainda mais caro do que está vindo, principalmente, obviamente, relacionado às GPUs. A AMD deve trazer atualizações de preço, todos os demais componentes já tiveram aumentos de preço e nós tivemos agora, basicamente, uma declaração pública de que o cartel das memórias está permitido. A Micron disse publicamente que eles vão manter os preços altos por um período bem desanimador. Até pelo menos 2028 é o que a gente deve ver com os preços mais elevados. E dessa vez não é nem chute nem especulação. Dessa vez é realmente fato consumado, porque a fabricante das memórias está dizendo que isso vai acontecer. Ih, rapaz... Eu já falei para vocês várias vezes aqui sobre a situação dos preços relacionados a hardware e a parte comum entre elas está relacionada à inteligência artificial. Não que os produtos estejam ficando mais caros porque vem com a inteligência artificial. Quer dizer, tecnicamente eles também estão vindo mais caros porque tem a palavra AI. Se tiver inteligência artificial no produto, ele provavelmente vai custar mais caro. Mas a situação toda ela pode ficar ainda muito pior do que está e ela é realmente alarmante, né? Muita gente acabou falando, porque o pessoal fazendo um drama, as coisas só estão subindo de preço porque os youtubers estão fazendo vídeos falando sobre isso, toda semana tem, e não, na verdade é que toda semana tem uma atualização nova, ou uma atualização pior em relação aos preços do que tinha na semana anterior, às vezes várias atualizações durante uma semana ou até durante um dia que acabam nos levando a noticiar isso. Então, só pra deixar claro, não atira no mensageiro, eu sou só o mensageiro, eu não tô aqui pra fazer os preços aumentar, não. Ah, bom. Essa é uma situação um pouco mais complexa e um pouco maior do que somente o nosso nicho de hardware high-end. A expectativa era que os preços continuassem pelo menos altos, né? E já era ruim o suficiente, porque a atual situação é que, por exemplo, um SSD hoje de 1 TB custa basicamente o dobro do que custava, sei lá, 1 ou 2 anos atrás. E isso já é ruim o suficiente, porque dois componentes muito importantes na hora de você montar um PC, de fazer um upgrade, que são memória e armazenamento, subiram de preço o dobro, o triplo, às vezes até 4 vezes o valor, dependendo da configuração que você quer. E, obviamente, isso está relacionado à inteligência artificial por conta da concorrência que nós temos com o mercado corporativo. Amazon, Google, Facebook, Meta, enfim, ChatGPT, OpenAI, Claude e por aí vai. Você pode nomear e você vai encontrar diversos candidatos para serem culpados por esse aumento de preço. Tudo isso acontece porque nós tivemos aí basicamente uma corrida pelo ouro. E o ouro é a sua informação. Eu vou explicar um pouquinho lá na frente, mas é a inteligência artificial. Então, o Elon Musk foi fazer o Grok AI, precisou de data centers enormes e se viu numa situação de, infelizmente, precisar gastar bilhões de dólares construindo novos data centers. As outras empresas também foram no mesmo caminho. E aí nós chegamos ao aumento de preço das GPUs. As GPUs tiveram aumento de preço, vocês devem ter notado. E aí, a desculpa é que, na verdade, a NVIDIA não aumentou os preços das GPUs. As GPUs continuam custando a mesma coisa. Você vai discordar de mim, porque se você pegar o preço de uma RTX 5060 ou de uma 4060, sei lá, você vai perceber que o preço não é exatamente o mesmo que era antes. Mas a NVIDIA não aumentou os preços. Pelo menos é o que diz a NVIDIA e pelo menos é o que supostamente não deve custar mais lá na ponta. É claro que teve alguns reajustes por conta da Micron, que é quem fabrica as memórias, por conta da Samsung e por conta da SK Hynix, e também por conta da TSMC, que é quem fabrica o chip de fato para a NVIDIA. Isso está relacionado ao data center. Aumentou a demanda por data center, aumentou o preço das GPUs, que é o que vai na sua placa de vídeo. É o CPU e a GPU, né? A GPU vai dentro da sua placa de vídeo e o CPU vai dentro da sua placa-mãe. E o problema é que tanto o preço da GPU quanto o preço da memória teve aumento.
Além do aumento, teve a disputa, a concorrência, porque é difícil explicar isso, mas não é como se o Elon Musk estivesse comprando a sua RTX 5060. Ele tá comprando GPU, mas não é essa GPU. Ele tá comprando memória, mas não a memória da sua placa de vídeo. Acontece que eu não sei se vocês sabem, mas nós vivemos no mesmo mundo. O mundo, você pode enxergar ele como um gráfico de pizza. Se esse tanto de pessoas está comprando esse tanto de coisa, ele só tem esse gráfico de pizza aqui. Ele não tem um outro gráfico de pizza só pro Elon Musk comprar. Então, se de repente a gente comprava essa fatia, tinha esse restante aqui, e o Elon Musk começa a comprar, isso não tem de onde. Ele vai empurrando a nossa fatia. Não sei se dessa forma fica compreensível para vocês. E quando o Elon Musk, enfim, o careca da Amazon, o esquisito da Meta começaram a comprar as coisas, acontece que para nós vai faltando recurso. A gente vai entrar em toda uma teoria de que, na verdade, isso aí são os alienígenas e, sei lá, todo mundo tentando aumentar o preço. De certa forma, sim, é isso que tá acontecendo. Mas talvez não da forma que você esteja pensando. O que nós temos de atualização agora que torna essa situação pior? Bom, eu já tive essa informação em primeira mão, eu já falei com alguns parceiros e já tive essa confirmação de que a AMD vai aumentar o preço do combo das suas GPUs. O que acontece hoje? A AMD vende as GPUs para suas parceiras, para Asus, para ASRock, para Sapphire, para XFX, para PowerColor, enfim, nomeia a fabricante. A AMD vende um combo de GPU e memória, ou seja, ela vende o chip e a memória necessária para você fazer a montagem da GPU. Você compra esse pacote. Por que isso acontece? Porque a AMD tem maior poder de negociação do que as fabricantes menores sozinhas. Então a AMD vai lá, negocia com a Micron, negocia com a Samsung, negocia com a SK Hynix e compra os chips. Então depois ele negocia, né, isso com as parceiras. A Sapphire vai comprar uma 9060 XT. Se ela vai comprar a 9060 XT, já vende junto com as memórias necessárias. A informação que eu tinha de bastidores é que esse preço vai aumentar num futuro não muito distante. E agora nós temos confirmação de outras fontes que extraoficialmente confirmaram. Ninguém vai chegar oficialmente e cravar, mas o Board Channels já cravou. O preço dos pacotes de GPUs VRAM e VRAM AMD Radeon pode subir de 10% a 15% a partir do próximo trimestre. De acordo com a publicação do Board Channels, as placas gráficas Radeon RX 9000 podem sofrer outro aumento de preço no segundo semestre do ano. Segundo o Board Channels, os fornecedores de memória continuam aumentando os preços de entrega. Isso teria aumentado a pressão sobre a AMD e Nvidia, já que as placas de vídeo são fornecidas aos parceiros como kits de GPU e VRAM. Segundo a publicação da AMD, o preço dos pacotes Radeon GPU mais VRAM pode subir novamente a partir do terceiro trimestre de 2026 ou já em julho. O aumento esperado seria de pelo menos 15 a 25%, 10 a 15%, já estou aumentando aqui, né? O aumento esperado seria pelo menos de 10 a 15%, embora a fonte deixe claro que a informação ainda não foi confirmada. A Nvidia parece estar em uma posição diferente por enquanto. De acordo com a mesma publicação, não há nenhum aviso de aumento de preços por parte da Nvidia. Os parceiros da AIC, Aircraft Industry Controller, também não receberam nenhuma atualização, o que deixa fabricantes e distribuidores responsáveis por definir seus próprios níveis de estoque enquanto aguardam mais informação. Já ouvi vários relatos sobre aumentos de preço da AMD, mas será que os preços realmente subiram? Eles definitivamente nunca baixaram e as placas Radeon RX 9000 nunca atingiram os preços sugeridos pela AMD, conforme prometido há mais de um ano. Em vez disso, a AMD lançou a RX 9070 GRE pelo mesmo preço da 9070 sem o XT. E as vendas foram um desastre, óbvio. Talvez a AMD pudesse subsidiar as vendas de GPUs Radeon com a receita de data centers da qual a empresa tanto se orgulha. Bom, galera, esse daqui é basicamente o ponto que a gente estava tratando sobre o preço, o aumento de preços para a Nvidia também. Por que ela não subsidia se ela pode, né, ganhar tanto dinheiro, ter uma margem tão grande com data centers? E a resposta é capitalismo. É óbvio que a Nvidia não vai subsidiar a venda de placas de vídeo para você, gamer, porque ela tá ganhando muito dinheiro com o data center. O que ela vai fazer é distribuir para ela mesma, né? A AMD, menos ainda. A AMD não é uma instituição de caridade, apesar dos fanboys acreditarem nisso. Então, o que a AMD vai fazer? Ela vai pegar esse dinheiro e vai distribuir para ela mesma, né? Ou seja, mais lucro. Não tem por que eles subsidiarem. Até porque, hoje, na atual situação, se a AMD vender nada de GPU Radeon pra gente vender mais em data center, é melhor ainda, porque a margem para data center é muito maior do que a GPU que você vende para o mercado doméstico. Isso é a questão da AMD. A Nvidia, por enquanto, não alterou, mas vamos concordar que o preço das placas
placas da NVIDIA já tá bem alto, então não é exatamente um grande afago dizer, mas pelo menos a NVIDIA não disse nada sobre subir o preço. Não precisa, porque já subiu, né? O preço já tá elevado. Se você não se lembra, a gente já teve o aumento de preço das RTX 5070, 5080, 5090, 5060, enfim. Basicamente todas as GPUs tiveram um aumento de preço para nós na ponta. A NVIDIA pode até não ter aumentado o preço lá, mas diminuiu a disponibilidade. Então, o que acontece é que a 5070 Ti, por exemplo, de 16 GB, aumentou o preço de maneira absurda. Isso é só a parte de GPUs da AMD. Então, se você tá pensando em comprar uma placa de vídeo da AMD ou uma placa de vídeo no geral, eu acho que, né, essa janela aí é uma deixa pra vocês. Porque você fala, mas eu quero comprar a NVIDIA. Acontece aqui, se sobe o preço das placas da AMD, pessoas que estavam pensando em comprar a placa da AMD por conta do custo-benefício ou por conta de serem mais baratas do que a NVIDIA, com aumento de 10 a 15%, pode tornar uma placa AMD, por exemplo, uma 9060 XT, basicamente uma placa no mesmo preço de uma 5060. Meio que perde um pouco do argumento. É claro, você ainda pode comprar a AMD porque você gosta de AMD, gosta das tecnologias, gosta da placa, mas se é porque era mais barata, já perdeu o argumento. As placas da NVIDIA não vão subir de preço, mas elas podem ter um aumento de demanda e é bom lembrar que a produção e a entrega das placas já está limitada por conta de, a NVIDIA está focando em outros negócios, leia-se AI. Essa é só a notícia sobre a AMD. Tá bom, eu não vou aguentar mais. A Micron é a maior responsável pela pior notícia de todas que a gente poderia ter nos últimos, meses, para não dizer nos últimos anos. A Micron prevê uma crise na tecnologia DRAM pelo menos até 2028. Ela prevê. Imagina você, de repente, ser o goleiro de uma partida e você prevê que você pode tomar até 10 gols nessa partida. Soa um pouco esquisito, não soa? Porque pera, deixa eu entender, você é o goleiro, você é responsável por isso. Não, talvez eu tome uns 10 gols nessa partida. Fala, peraí, e como é que a Micron tá prevendo que pode durar até pelo menos 2028? Bom... Exatamente. Não é segredo que a crise da DRAM deve se prolongar por um bom tempo, com todos, desde veículos de notícias coreanos até mais recentemente fabricantes de equipamentos originais, OEM como a Lenovo, prevendo que aumentos massivos de preços serão a norma no hardware de PCs em um futuro próximo, devido à demanda por data centers com inteligência artificial. Continua fazendo gatinho aí na inteligência artificial. Após o recente relatório financeiro do terceiro trimestre da Micron, no qual a fabricante de DRAM revelou resultados recordes para o trimestre, o CEO da Micron, o Sanjay Mehrotra, comentou sobre a situação atual de DRAM, afirmando aos investidores que nossos clientes estão reconhecendo que a escassez de memória e armazenamento levará um tempo considerável para ser resolvido. Ele continuou dizendo que, mesmo que esperamos que o fornecimento do setor melhore gradualmente em 2028, atualmente não temos uma previsão de quando o fornecimento de memória conseguirá acompanhar o aumento da demanda. No início de 2027, a Micron anunciou uma série de novas iniciativas para aumentar o fornecimento de DRAM e atender a demanda atual, incluindo uma nova mega fábrica em Nova York, cuja conclusão está prevista para o início de 2029, e a intenção de adquirir uma fábrica da PSMC em um negócio de 1,8 bilhão de dólares, que resultaria em uma produção significativa de DRAM até o final de 2027. Embora se espere uma certa redução na escassez, é bastante provável que os preços permaneçam elevados por um bom tempo, o que provavelmente afetará o lançamento do Xbox Helix, do PlayStation 6 e do PlayStation 6 Portable, e do Steam Machine já anunciado, que a gente já percebeu que aconteceu, que a Valve prevê que continuará com preço elevado por um período considerável. Já entendi agora. Eu não sei se vocês entenderam. A Micron tá dizendo que os clientes já reconheceram. O que não está dizendo nessa matéria aqui, e que inclusive você consegue vendo a própria conferência que a Micron fez com os investidores, é que a Micron está com uma margem de lucro de aproximadamente ali 85%, que significa que de todos os lucros que eles estão dentro, apenas 15% está relacionado ao custo de produção das suas memórias. A Micron teve um lucro recorde, as suas ações acho que subiram por coisa de 300 e tantos %. A própria Micron lançou agora meio que uma proposta para os seus clientes do tipo assim: eu posso te garantir, até daqui 5 anos eu vou manter um teto mínimo e um teto máximo de memória, de preço de memória para você. Olha que coisa bizarra. E o que quer dizer isso? Quer dizer que o valor mínimo que você vai pagar é o que está sendo cobrado hoje. Ela sugeriu, se eu não me engano, para 16 clientes e acho que uns 6 ou alguns clientes já aceitaram. Os outros ainda não aceitaram, mas ela prevê que é assim: olha, eu posso te garantir que o preço não vai ficar... O mínimo que você vai pagar é o que está hoje. O máximo é tantos % aí, um valor
X. Sabe o que isso significa pra gente, né? Significa que ela tá conversando com clientes pra falar assim, olha, o preço vai aumentar. Mas eu garanto pra você que não vai ficar pior do que isso aqui. Pra esses clientes que aceitaram. E com isso eles fecham um contrato dizendo, tá bom, então eu vou comprar a sua produção em adianto. Já me dá essa produção porque eu quero comprar. Isso significa que o preço que a gente tá vendo hoje pode não melhorar em 5 anos. Esse preço já é o melhor. Não tem a ver com chute, não tem a ver com especulação, não tem a ver com... Quer dizer, tem a ver, obviamente, com cartéis e todo tipo de coisa, mas é um fato. Segundo a Micron, isso vai ser usado para investir em novas fábricas, tipo essa mega fábrica em Nova York, para melhorar a sua produção. Mas, de novo, vamos pensar, eu aqui, só eu e você aqui. Para assim, ó, só nós estamos agora. Pensa assim, você tem um negócio que vende um produto que está em alta demanda, só você e mais 2 ou 3 fabricam esse produto, e você conseguiu fechar com alguns clientes que o valor mínimo vai ser o que é pago hoje. Qual é o incentivo que você como fabricante, ou você como vendendo o seu produto, tem para fazer esse preço cair? Por que é que você vai querer vender o seu produto mais barato do que você vende hoje, aumentando a sua produção? A resposta é não vai. Entrando agora na questão legal da coisa, eu não sou advogado relacionado a isso, você pode perceber pelo meu canal uns chamar advogados de causas empresariais e de fábricas dos Estados Unidos, mas a Micron é uma empresa americana. Supostamente nos Estados Unidos existem leis que proíbem você de travar o preço ou de fazer qualquer tipo de manobra que possa prejudicar o consumidor ou os concorrentes. Só que é bom lembrar que nós temos mais 3 fabricantes de memória, ou de módulos de memória. Nós temos a SK Hynix, nós temos a Samsung, né, sendo a maior fabricante, Samsung, Micron, SK Hynix e a CXMT, que é a chinesa. E aí você pode pensar, mas aí eles fazem isso, os outros vão vender mais barato, né? Por que é que os outros fabricantes vão vender mais barato? O que deve acontecer, inclusive, é que a Samsung vai aproveitar, deixa e seguir, fazer a mesma coisa, oferecer para os seus clientes, falou, eu posso te vender um plano de garantia aqui. Você vai ficar com os produtos aqui com preço garantido. Eu garanto que eu não vou subir muito mais do que está custando hoje, mas também o mínimo que você vai pagar é o que você paga hoje. Olha que situação que a gente tá, galera. E, de novo, eu não tô aqui para dizer que não, isso aí é a coisa certa a se fazer porque é mercado. Não, cara, isso tá ferrando com a gente, com o consumidor. O resultado disso, galera, já foi visto e continua sendo visto, e a gente deve ver isso se replicar várias outras vezes. Caso vocês não se lembrem ou não acreditem que isso está acontecendo ou que pode se multiplicar, eu vou refrescar sua memória. Recentemente, bem recentemente, a Microsoft anunciou o aumento do preço dos consoles Xbox devido ao aumento do custo dos componentes, leia-se, obviamente, as memórias. Então agora nós tivemos aí, ó, a partir de 1º de agosto, os consoles Xbox Series S com 512 de armazenamento terão um aumento de $100, em conversão direta mais de R$500, passando a custar cerca de $500, informou a Microsoft, enquanto os modelos de 1 TB terão um aumento de $150. O Xbox Series X, modelo de entrada, agora terá o preço inicial de aproximadamente $750. Em outubro de 2025, a Microsoft aumentou o preço do Xbox em $20 a $70 nos Estados Unidos. E agora eles subiram de novo. A Microsoft afirmou que os preços de armazenamento e memória para consoles aumentaram mais de 2,5 vezes e esperamos que dobrem novamente até o outono de 2027. Isso quer dizer que o preço que você está pagando hoje para armazenamento pode ser o dobro em 2027. E aí você fala assim, tá legal, isso aí é coisa para youtuber vender armazenamento. Vai, fala aí agora, o teu link na descrição, tá na descrição. Eu não tô falando pra você comprar, porque você sabe, eu não sou a Micron, eu não sou a Samsung, eu não sou a SK Hynix, eu não sou a Western Digital, eu não sou a Kingston, eu não sou a Data, eu não sou ninguém, eu não tô vendendo. Eles estão vendendo. E o curioso fala assim, mas isso aí é porque a Samsung quer ganhar mais dinheiro. Verdade, Samsung sim. Porque a Samsung vende os módulos de memória. Isso é porque a Corsair tá querendo ganhar mais dinheiro. A Corsair não fabrica módulo de memória. Isso é porque a Kingston não fabrica módulo de memória, você acredita? Só quem fabrica são essas empresas que eu te falei. A Microsoft está aproveitando para ganhar dinheiro com isso. Será que eles estão aproveitando para ganhar dinheiro com isso? Ou é porque o preço realmente subiu? Porque, mas isso é coisa da Microsoft e tal. Bom, deixa eu refrescar sua memória de novo. Nintendo aumentou o preço do Switch 2 e prevê queda nas vendas do console devido à escassez de memória. Não é só eles. Vou refrescar sua memória de novo. Novos preços para PlayStation 5, PlayStation 5 Pro e PlayStation Portal. $649,99, $599, $899. Isso já aumentou.
Então, galera, eu gostaria muito de dizer pra vocês que isso é uma coisa que tá só na cabeça, que é uma grande armação e tal. E outra, se for uma grande armação, quando é que vão tirar a máscara? Como é que vão revelar essa grande armação? Quem é que vai desvendar o segredo? Quem é que vai salvar a gente? Porque, infelizmente, tudo que eu posso fazer pra vocês é trazer informação. A informação é essa, não é boa, não é positiva. A Steam Machine, que prometia ser grande lançamento e tal, não sei o que, por que não foi? Por conta do preço das memórias. A própria Valve disse, pra vocês terem uma ideia, a Valve disse que, em relação à memória, eles não tinham nenhum poder de barganha, a Valve. Por quê? Eles chegavam pros fabricantes e falavam assim, olha, a gente queria ver o preço e tal. Eles passavam o preço e se você tentasse negociar alguma coisa, na próxima semana talvez eles nem falassem com vocês. Com você, no caso, né? Com a Valve. Então a situação, ela é realmente muito, muito ruim. Não tô aqui pra dizer pra você que você tem que comprar, não tem que comprar e tal, tô só pra atualizar que essa é a situação atual e que a tendência é piorar. Segundo as previsões da própria Microsoft, o preço... A Microsoft, é bom lembrar, a Microsoft compra memória junto com o console, basicamente, né? Porque os consoles são semi-custom da AMD, então eles devem provavelmente comprar diretamente e comprar os chips da AMD. A Sony é a mesma coisa. A Nintendo, da Nvidia, compra da Nvidia as GPUs, né? O SoC lá, e depois compra as memórias. Então, galera, infelizmente, a inteligência artificial que tá aí, todo mundo feliz com ela, usando, dizendo que é o futuro, infelizmente tá ferrando com a nossa vida, diretamente. Isso vai começar a afetar outros dispositivos. Por enquanto a gente falou só de console para joguinho, mas a Apple já deve aumentar seus preços, Samsung provavelmente, né? Se tem alguém para aumentar a Samsung. E lembre-se, tudo que é eletrônico, basicamente, ligado à tecnologia, usa memória. Então, sei lá, de repente até o equipamento hospitalar que você precisa vai começar a subir de preço, se já não subiu e subiu muito. E diversos outros que você nem imagina que vai memória, vão começar a subir de preço. Aí a pergunta é, fazemos o quê? É uma pergunta genuína. Deixa aí nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações. Vamos trazendo atualizações aqui. E o que você faz? Espera até 2030 para montar o PC? Seu PC aguenta até lá? Tomara que sim, né? Se inscreve no Unlock aí pra gente chegar nos 200 mil inscritos.